Palavras do Senhor a Abraão, diz assim a partir do versículo 14: E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar aonde tu estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vê te hei de dar a ti e a tua semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Versículo 17, para a gente encerrar, diz assim: Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Quem pode dizer um amém? Então senta aí, por gentileza. E eu tenho uma certeza absoluta que Deus tem algo especial para a gente aqui essa noite. Olha só, como não foi me dito que tem um tema específico, então eu vou falar o que Deus colocou no meu coração. E falarei sobre o seguinte tema: a visão transformadora. Quando Deus lhe dá uma visão que transforma a sua vida para sempre. Não sei há quanto tempo você está andando com Deus, não sei como estão as coisas com relação à sua jornada com Deus, mas quando Deus nos dá uma visão transformadora, a nossa história e a história também de todos que estão à nossa volta é mudada de forma radical. A visão é algo muito importante, porque sem visão, todos os outros sentidos do seu corpo humano vai sofrer uma certa deficiência. A visão, ela é importante para que os seus outros sentidos dados por Deus tenham uma afinidade no que nós chamamos de perfeição, de controle de ambiente. Quando você perde a visão das coisas de Deus ou daquilo que Deus fez na sua vida, o seu mundo físico e espiritual ele fica um pouco limitado, porque você perdeu o sentido das coisas que Deus tem determinado para você. Logo, muita coisa que Deus queria que você alcançasse vai ficar muito longe, vai se criar um certo bloqueio e uma certa barreira. Por isso que Paulo, quando escreveu a sua epístola à igreja de Corinto, ele vai dizer que o Deus desse tempo cegou o entendimento da raça humana, fazendo com que eles não vejam aquilo que Deus preparou para ele. Logo, se você não vê o que Deus tem para você, você perde o melhor da sua estadia humana aqui nessa terra. E quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós vamos ver que Deus queria dar um upgrade, Deus queria dar uma transformada na visão de Abraão. Olhando para Abraão, parece que não tem nada de errado. A Bíblia diz que tanto Abraão, pastores e obreiros da casa do Senhor, então quanto o seu sobrinho Ló, haviam ficado ricos, milionários. Pensa olhar para alguém essa noite e você vê milhões, bilhões em sua mão. Você vê a sua transportadora com um pátio repleto, e saber que em todas as partes do país, ou até quem sabe em algumas partes do mundo, ele tem uma parte dessa empresa desenvolvendo alguma produtividade nesse país e cumprindo uma ampliação daquilo que ele estava prospectando, que ele estava administrando. Essa é a realidade de vida de Abraão e do seu sobrinho Ló. Mas a Bíblia vai dizer para a gente que a bênção em dado momento gerou um certo conflito. Deixe-me dizer algo para você nunca mais esquecer. Quando Deus diz que vai te abençoar, aprenda uma coisa: em muitos benefícios que Deus lhe dará, gerará um certo conflito em pessoas que não entenderão o que Deus está ministrando para a sua vida. Então não se prepare só para a bênção, se prepare para ter habilidade para lidar com os conflitos
que a bênção pode resultar na sua vida e na vida da sua família. Família, porém, duas visões diferentes. E as visões são tão estranhas que um grupo de pastor ou de administradores só querem fazer com que a sua administração aumente, sem que a outra seja danificada. Porém, a outra área que visualiza as bênçãos de Deus está disposto a lutar por elas, mesmo que tenha que causar conflito em pessoas próximas, em pessoas do seu âmbito familiar. Então Abraão, de forma generosa, porque não é fácil ser generoso quando se trata para abençoar algumas pessoas, em dizer a pessoa assim, vai nessa cadeira, se destaca e eu fico um pouco atrás, pode escolher o que você quer, o que você deseja, e se você escolher ser o melhor pregador dessa terra, eu vou escolher ser o segundo melhor pregador. Na vida ninguém está disposto a ser generoso de forma máxima com as pessoas que estão à sua volta. Porém, Abraão, pelo que a Bíblia ensina, havia sido lapidado no Egito, porque antes dessa história tem aquela história do Egito, que ele não guardou o lugar onde Deus havia dado a ele para guardar, que era o deserto, e ele foi se aventurar lá no Egito e quase perdeu a sua esposa, quase perdeu os seus familiares e quase perdeu os seus bens. Porém, você provavelmente não deve ter ouvido isso ainda, ou se ouviu vai receber um reforço. A história do capítulo 13 aqui no decorrer diz que mesmo em desobediência, mesmo não tendo ido para o lugar que Deus disse para ele não ir, o texto vai dizer para a gente que eles voltaram de lá, o rebanho aumentado, com as famílias abençoadas e com toda a propriedade, tanto de Abraão e de Ló, haviam crescido ali no Egito, mesmo fora da direção de Deus. Mas chegou um tempo que Deus queria redirecioná-los de novo para o propósito que Deus tinha com ambos. Então Abraão, de forma gentil, disse ao seu sobrinho Ló: olha, você pode escolher. Eu penso que, na perspectiva de Abraão, ele pensou que Ló teria a mesma gentileza, seria cordial com ele, dizendo: ô tio, se o senhor não tivesse sido misericordioso comigo, eu estaria até hoje na terra de Ur dos Caldeus. Foi o Senhor que me estendeu as mãos e me trouxe para viver uma bênção extraordinária. Porém, Ló só tem a visão do material, só tem a visão do contemporâneo, só tem a visão do hoje, do agora, do que eu preciso. No meu bolso é melhor do que no bolso do outro, é melhor eu ter dois do que compartilhar com quem não tem nada. Então a visão dele é a visão de possuidor, de conquistar, mas só o que o mundo reflete como belo. Então logo ele dá uma olhada, e pelo que o texto diz, eles estão em um lugar muito alto, e a ingratidão assumiu seu coração. Ele olhou para as campinas do vale de Canaã, para aquelas regiões próximas de Sodoma e de Gomorra, e viu que a terra era boa, viu que a região era muito próspera. Então ele olhou para o seu tio e disse assim: já que o tio mandou eu escolher, eu vou escolher o que os meus olhos visualizam como o melhor dessa terra. Porque na perspectiva dele, o verde das Campinas, aquela cidade geograficamente bem localizada, era o melhor que tinha e que a terra poderia lhe ofertar. Deixe-me dizer uma coisa: nem tudo que o mundo reflete como belo resulta que ser o melhor de Deus para a sua vida. Você pode estar olhando para um lugar que às vezes Deus manda você olhar e não tem nenhuma expressão de beleza e de glória. Mas se você entender que ali há um propósito de Deus para a sua vida, é bem provável que daqui a um pouco tempo Deus vai estar te surpreendendo de forma extraordinária. Então Abraão não tem muita opção, já que o sobrinho escolheu o melhor, só lhe resta ir para o outro lado. É aí que Deus vai transformar a nossa
visão. Quando alguém olhar para você e dizer assim: olha, eu acho que você não está fazendo a melhor escolha. Se Deus mandou você olhar para esses lugares e para esse propósito, não importa o que a pessoa do lado direito, esquerdo ou próximo de você diga, Deus vai se revelar nessa direção que Ele tem feito seus olhos olhar nesses últimos dias. Quando Abraão olha e analisa aquilo, Deus então começa a dar uma lição a Abraão, que eu acredito que seja a lição que Deus quer nos dar aqui essa noite. Deus disse a Abraão que olhasse para o norte e para o sul. E qual é a lição que Deus quer quando quer transformar a sua vida? Deus quer que você entenda que tudo que você pode ver, ou que Deus deseja que você veja, pode ser conquistado por você. Tudo que Deus manda você ver, ou Deus deseja que você olhe, na maioria das vezes, Deus deseja que você possa possuir aquilo. Deus estava dizendo a Abraão: o que você pode ver deste lugar? E Abraão olha para o norte, Abraão olha para o sul, Abraão olha ao oriente, e Deus diz a Abraão: tudo isso eu te darei. Deixe-me dizer algo a você aqui essa noite. O que é que você pode ver acerca da sua própria vida essa noite? Você tem uma autovisão da sua própria vida? Ou quando você vem ao culto, você só faz projeção na vida de terceiro? Deus tem uma obra com aquele irmão, Deus tem um projeto com a família daquela irmã, Deus tem um ministério com aquele jovem, Deus tem uma obra com o esposo daquela irmã, Deus tem algo extraordinário com a vida daquela pessoa. Quando você vem ao culto, o que é que você vê acerca da sua própria vida aqui essa noite? Quando Abraão estava olhando para aquelas campinhas, Deus estava dizendo para ele: a primeira coisa, Abraão, que você tem que ver na sua vida, que você já está há um certo tempo, já está desgastado, já não é mais um guri, não é tão jovem como o Ló, seu sobrinho. Se Deus chamou Abraão com 75 anos de idade, vamos calcular que aqui ele já esteja beirando seus 80 e poucos anos de idade. Então a primeira visão que Abraão tem que ter é de si mesmo. E Deus está dizendo para ele: você está vendo essa terra que está diante dos seus olhos? Eu quero dizer para você que eu a darei a você. Então vamos lá. Quando eu adentro a Assembleia de Deus aqui de Balneário Barra do Sul, a primeira visão que eu tenho que ter é acerca de mim mesmo. Olhar para mim e dizer: olha, eu posso estar passando por alguns remédios, alguma área de enfermidade, alguma área de saúde, mas eu tenho uma visão de saúde sobre a minha vida. Por quê? Porque Deus me fez muitas promessas e a maioria delas ainda não se cumpriu. Então não adianta eu prospectar ou projetar uma resposta para o futuro se eu não vejo saúde de Deus aqui para minha vida essa noite. Sabe o que Deus essa noite quer que você entenda? Por mais que você tenha um propósito, um plano e um projeto de bênção para o seu futuro, Deus está dizendo: eu estou te reunindo aqui essa noite, eu lhe reuni aqui essa noite para dizer que você só está aqui neste lugar porque a maior bênção de todas eu já te dei essa noite, que é ter saúde para subir, estar na minha casa para louvar e adorar o meu nome, diz o Senhor. Agora, quando Abraão vê saúde na sua vida, Deus então vai projetar descendência, porque você não pode pedir nada por ninguém nesses últimos dias, ou para sua família, se você primeiro não acredita no que Deus tem com você. Note que Deus diz assim: eu darei a você, e Deus então bota uma vírgula e diz a Abraão: eu darei aos seus descendentes. Neste momento, Abraão não tem descendente, não tem filho. Então vamos lá, você subiu ao templo essa noite, está olhando para Deus e está entendendo que Deus está dizendo: eu vou te dar saúde para que tudo que eu tenha para você se cumpra na sua vida, mas também o que eu tenho com você não vai parar só em você, vai atingir os teus descendentes nesses últimos dias. Aí Deus pauta e diz a Abraão o seguinte: você vai ter que viver de vitória em vitória, você vai ter que viver de vitória em vitória. Quando Deus transforma a minha visão, não importa se
se hoje eu combati e não venci, a visão transformada diz: amanhã pode ser a minha vitória, na próxima semana pode ser a minha resposta, porque eu vivo de vitória em vitória. Deus estava dizendo a Abraão: as coisas vão acontecer de acordo com o tempo que eu tenho para a sua vida. E Deus está dizendo a você essa noite: olha, eu vou te capacitar naquilo que você precisa para alcançar o que eu tenho para você. Abraão está olhando no alto do monte e está olhando para norte, sul e oriente, ou seja, ele não tinha capacidade para alcançar tudo aquilo, ele não tinha habilidade para alcançar tudo aquilo. É por isso que a igreja existe, é por isso que a Bíblia foi o livro revelado de Deus para a minha vida e para a tua família, porque aqui é o capacitador de Deus de informações para dizer que você pode alcançar tudo, mas precisa ser preparado por Deus nesses últimos dias para alcançar o que Deus tem para você. Agora, quando eu não alcanço tudo, significa também dizer que nem sempre tudo que eu quero será alcançado por mim, mas é tudo que Deus determinou para você. Não é Abraão que chama Deus na ponta do monte e diz assim: meu, eu quero a região do norte, eu quero o oriente, quero o sul, porque o norte escolheu o melhor da terra e me deixou com o deserto. Não é isso, é Deus que mostra a Abraão o que daria a ele. Talvez você esteja frustrado aqui essa noite, talvez você esteja frustrado na sua família, porque você projetou o que você quer, mas não é o que Deus determinou, aí não funciona. Mas quando Deus transforma a sua visão, você entende a direção que Deus traçou para você andar. Aí quando eu ando na direção de Deus, não haverá frustração, não haverá crise, não haverá impedimento. Todas as barreiras, elas serão suplantadas, porque aquele caminho foi trajetória de Deus para a minha vida e para a sua vida. Essa noite você precisa buscar de forma inclinada as direções das coisas que Deus tem para a sua vida. Está na hora de você orar, valendo mesmo, e dizendo para Deus: Deus, inclina a mim e me mostra o que eu preciso ver, o que você está vendo para a minha vida, porque eu só vejo luta, só vejo prova, só vejo adversidade, só vejo contrariedade. Aí Deus abre a sua visão e mostra que por trás dos bastidores de tudo isso há uma promessa para se cumprir na tua vida e na vida da sua parentela. Mas Ló gostou do que viu, e a Bíblia diz que ele não sabia que estava caindo num grande laço. Talvez você olhe para alguém que está se aproximando de tragédia e você só vê alguns benefícios na vida dele, diz assim: olha, ele está prosperando, ele está sendo abençoado. Parece que ele não quer muitas coisas com Deus e parece que mais ele é abençoado. Ló pensou que estava se aproximando da bênção, mas o futuro da sua história vai dizer para a gente que ele estava se aproximando da tragédia. Meu irmão, não compare o que Deus tem com você com o que o mundo proporciona a pessoas que não têm a Deus lá fora. Nunca compare-se a isso, porque eles estão indo para uma bênção falsa de trajetória de destruição. Você está indo para uma bênção verdadeira, para a trajetória de vida eterna. Então não olhe para isso. Por quê? Porque as frustrações da vida às vezes é a chave do seu chamado. Quando o Ló, voltando para o que falou, e agora depois nós já vamos para Abraão de novo, quando Ló ficou frustrado em Sodoma e Gomorra, sabe por quê? Pregou alguns anos, ninguém se arrependeu, as pessoas não respeitavam as suas filhas, as pessoas não respeitavam a sua esposa, a sua casa não era respeitada. A cidade de Sodoma e Gomorra vivia uma tragédia cultural. Aí quando ele ficou frustrado em Sodoma e Gomorra, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus visitou Abraão e disse para Abraão que daria a Abraão um filho e a Sara daqui a um ano. E Deus está andando em direção às cidades de Sodoma e de Gomorra. E Abraão começa a conversar com Deus, amigo de Deus, tem a visão de Deus, tem a visão do céu. Então conversa diariamente com Deus e diz para Deus: o que você está indo fazer? E Deus diz: eu estou indo destruir essa cidade aí, porque a impiedade dessa cidade tem chegado até mim. Então Deus faz Abraão lembrar que Ló estava lá. Ló havia escolhido o melhor para ser destruído. Nem sempre o que aparenta ser melhor significa ser bênção. No futuro pode ser uma grande destruição e uma cilada do diabo para você e para a tua família. Mas essa noite Deus vai transformar a tua visão e você vai ter uma visão certíssima. Aí
ficou frustrado? A Bíblia diz então que ele vai orar, vai falar com Deus. Então o que Deus faz? Deus manda seres espirituais lá para tirar Abraão. E a Bíblia diz que Ló não levou gado, Ló não levou tenda, Ló não levou casa, só pôde escapar por sua vida. Ou seja, foi um recurso ou uma prosperidade falsa. No futuro perdeu tudo, mas a prosperidade de Deus para a tua vida não é falsa, ela é permanente, ela estará contigo até que a igreja seja arrebatada. Eu posso ouvir um glória a Deus essa noite. Ou seja, Ló estava sendo levado pela vida, mas não estava sendo feliz naquele lugar. Mas Abraão não. A Bíblia diz que Deus não foi primeiro em Sodoma. Primeiro Deus passou no deserto para falar com Abraão, para depois ir falar com Ló lá em Sodoma. Sabe o que Deus está dizendo? Que quando Ele transforma a sua visão, você terá prioridade nas visitas de Deus. E a boa palavra que eu tenho é que Deus está nos visitando aqui essa noite. Deus está nos visitando aqui essa noite. E você pode dar glória a Deus, a Ele essa noite. Ou seja, você vai precisar estar firme, porque o mundo vai te ofertar muita coisa, mas Deus já transformou a tua visão, Deus já transformou a tua vida, Deus já transformou a tua trajetória. Não importa o que o mundo lhe ofereça, sempre o que Deus tem para mim e para você será o melhor dessa terra. É bom um pouco com Deus do que um muito longe do propósito de Deus. E Abraão entendeu a lidar com essas coisas e aprendeu que no deserto estava projetando um futuro glorioso para a sua vida. Deus também quer efetuar a sua boa vontade na sua vida. Quando a sua visão é transformada, a boa vontade de Deus é transformada na minha vida e na sua vida. Enquanto a tua visão não é transformada, a boa vontade de Deus nunca será transformada em sua vida. Ou seja, Deus estava dizendo: Abraão, deixe-me contar a você o que o meu coração projetou para você. Porque às vezes, irmão, a gente lida com Deus assim, só com as projeções dos nossos próprios corações. A gente chega para Deus e derrama tudo que a gente quer, as nossas intenções, e Deus fica ali ouvindo tudo aquilo e desejoso para dizer: mas deixa eu dizer a você as intenções que eu tenho para você, as intenções boas que eu tenho para você. Talvez você está pedindo tanta coisa a Deus e Deus está dizendo assim: pare de falar um pouco, me escuta, que eu quero dizer para você o que eu vou te dar, o que eu separei para você. Porque quando Deus está falando para Abraão, a Bíblia diz assim: eu darei a ti, ou seja, eu separei para você isso que é exclusivo a você. Essa noite Deus está dizendo: Ele sabe o que você precisa, mas as boas intenções de Deus são maiores do que todas as suas petições aqui essa noite. Então para um pouco de pedir e ouça o que Deus tem para você aqui neste lugar. Deus estava dizendo para Abraão: sabe o que eu estou fazendo contigo? Eu estou te engrandecendo a cada dia mais, eu estou te aumentando cada dia mais, eu não estou retraindo a minha bênção, eu estou te alargando, eu estou te crescendo, eu estou te ampliando. Deus está dizendo para você: eu estou te engrandecendo, mas é para o meu propósito, é para a minha glória. Não é para você ficar famoso ou para você se sentir importante, porque importante é Deus. Deus fez questão de dizer para Abraão: agora tu está modelado e entendeu que a vida sem mim não vale muita coisa, mas comigo você recebe e come o melhor dessa terra, porque eu determinei para a tua vida. Ou seja, um coração como o de Ló é enganoso, meu irmão, mas um coração como o de Abraão é um coração que recebe a bênção de Deus nessa terra. Me deixa uma coisa: se você tiver em alguma contenda com alguém, se você tiver que abrir mão para abençoar, abra, porque a bênção de Deus vai chegar na tua vida, a bênção de Deus vai chegar na tua casa e vai chegar sobre os teus descendentes. Você não está perdendo nada, porque o banco do céu é o banco que dá o maior juro para a terra nos últimos dias ou em toda a eternidade. Deus nunca vai deixar você perder. Deus pode deixar tirar alguma coisa de você, mas no futuro haverá um acréscimo de Deus para a sua vida. Então não pare, ou seja, para encontrar a vontade de Deus, nós podemos seguir, não podemos seguir, melhor dizendo, o curso deste mundo. Deus estava dizendo: está vendo, Abraão? Lógico, escolheu o curso deste mundo, mas
vai viver o que diz Romanos 12, capítulo 2: transformai-vos esse mundo com a renovação do entendimento. Aos recursos, as maneiras que eles agregam bênção e benefício, não é as maneiras que eu e você agregamos, porque nós fomos renovados por Deus, ou seja, Ló seguiu a maneira do mundo, vamos assim mesmo, no final seria mal. Abraão seguiu o plano de Deus, e no final a Bíblia estava dizendo: olha, até o que eu chovi na tua vida no deserto, cairá na vida de Ló, lá aonde ele está. Não foi só uma, foi duas vezes que Abraão foi instrumento de Deus para manter Ló vivo e dar direito a ele a uma descendência e ser abençoado por Deus. Deus está dizendo: ele te frustrou e você já teve que lutar uma vez para ele estar vivo. Aí Deus diz: talvez ele vai te frustrar outra vez, e você não deve praguejar, você não deve amaldiçoar, você deve estender a mão, porque tem a visão transformadora, e declarar a bênção, porque Deus tem dado ele nas tuas mãos para cuidar nesses últimos dias. Então ele é responsabilidade tua. Enquanto você estiver com a mão levantada e abençoando, Deus estará protegendo e livrando ele, aleluia, nesses últimos dias. Ou seja, nem sempre escolher as melhores coisas dessa vida será o melhor de Deus para a minha vida. Sabe por quê? Porque Deus é o dono da fertilidade. Quando a gente olha a história de Abraão, a gente vai perceber o seguinte: nunca faltou água para Abraão no deserto, nunca faltou comida para Abraão no deserto. Os animais engordavam no deserto, meu irmão. A roupa de Abraão era protegida por Deus. Os amigos de Abraão, os trabalhadores, cresciam e prosperavam, de forma que ele formou até um exército. Por quê? Porque quando Deus te dá uma visão e você aceita a transformação da visão de Deus para a sua vida, tudo à sua volta, falarei de novo, é transformado para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Não se preocupe com brigas e inveja, porque o que Deus tem para você ninguém tira, ninguém rouba, ninguém anula, ninguém vai encobrir o que Deus tem para você, ninguém vai encobrir o que Deus tem para a tua família. Se tiver que abrir mão, abra por um tempo, mas porque uma bênção maior de Deus virá para a tua vida e para a tua família. O crente, ele tem a sua mente renovada, e uma vez no Egito, passando o que Abraão passou, ele aprendeu, a mente foi renovada. Eu não acredito que você terá que passar várias vezes essa mesma coisa para renovar a sua vida. Deus está dizendo: deixe-me abrir os seus olhos, deixe-me abrir a tua visão e ampliar o que eu posso fazer na sua vida nessa cidade e além dessa cidade nesses últimos dias. Quando você olha para você, o que você vê? Só você vê? Você não vê a mão de Deus, você não vê a revelação de Deus, você não vê a glória de Deus, você não vê o Espírito de Deus, você não vê o sangue de Jesus sobre a tua vida, você não vê as promessas de Deus sobre a tua casa, você não vê os anjos de Deus te protegendo, você não vê a boa mão de Deus te guiando, te conduzindo em direção a tudo que Ele tem preparado para você. Ou seja, Deus está dizendo: se eu abrir a tua visão, você vai entender que o seu limite não é só esse que você tem. Porque quando Deus abre a visão de Abraão, Deus diz assim: agora você vai percorrer a terra no comprimento, e você vai percorrer essa terra na largura, e aonde você colocar a planta do seu pé, eu darei a você e os seus descendentes. Sabe qual é o meu problema? Que você às vezes não consegue ver a sua volta, a sua percepção é daquilo que você toca, e você fica cuidando numa luta desenfreada com aquilo que está muito próximo de você. Aí Deus está dizendo assim: eu te fiz pernas para você andar, eu te coloquei pés aqui no teu corpo para você andar. Então estica o comprimento. Você está fazendo Deus muito pequeno, você está projetando coisas muito pequenas de Deus na sua vida, e Deus está dizendo assim: ó, eu tenho comprimento de promessa e tenho largura de projeto. Está na hora de você se movimentar em direção àquilo que Deus tem para você nesses últimos dias. O interessante é que essa terra aqui, irmão, é terra cheia de inimigo.
A Bíblia diz que a terra que mora os carneiros, ou seja, Abraão teria que lutar para conquistar o que Deus estava dando para ele. E você está fazendo exatamente isso essa noite. Você poderia ter ficado em casa, de braço cruzado, desacreditado de tudo na vida, mas você veio ao templo lutar, porque você acredita que adorando e servindo a Deus, as bênçãos de Deus serão ampliadas na sua vida e na vida da sua família. Ou seja, Deus está dizendo: Abraão, enquanto você estiver vivo, você tem que caminhar em direção para os projetos que eu tenho para você. Meu irmão, minha irmã, eu sei que a idade chega, o tempo chega, mas não dá para reclamar de Deus. Se Deus te guardou aqui nessa terra, é porque ainda tem muita coisa para ser feita na sua vida. Hoje eu fui visitar uma senhora e ela fez uma cirurgia, está fazendo tratamento, e ela estava decepcionada com a vida, com tudo, e por volta de umas 11 horas eu fui lá fazer uma visita, levei um vidro de azeite, de óleo, unção no bolso, e cheguei lá e ela estava decepcionada, só chorava, com a razão em algumas coisas da vida. E eu a ouvi de forma bem calma, tranquila, e ela chorando, com aquele óculos no rosto, e eu disse para ela: minha querida, eu tenho uma palavra de Deus. A palavra de Deus é que Deus não vai te levar agora, Deus ainda vai te manter muito nessa terra, porque tem muita coisa para ser feita. Então você tem duas opções: se levantar e dar glória a Deus. Eu vou orar, você vai comer, vai se alimentar, vai dar umas boas gargalhadas, porque a senhora serve a Deus, e Deus tem promessa para a senhora e para os seus filhos e para os seus descendentes. Está na hora de romper em fé. Eu não vim aqui para chorar com a senhora, eu vim aqui em nome de Jesus para a gente estancar esse choro e levantar uma voz de júbilo. Orei, ungi, ela se levantou, comeu, está feliz, mandou um áudio agradecendo. Sabe por quê? Porque aonde chega um crente, um homem, uma mulher de Deus com a visão transformadora, ele transforma o ambiente de caos em ambiente de vitória. E Deus está dizendo: não é a visão de derrota ou a visão de frustração da tua casa que vai transformar a sua vida, é a sua visão transformada que vai transformar o ambiente que está à sua volta. Deus está dizendo: para de olhar para o homem, para de olhar para as calamidades da vida e comece a olhar para Jesus, o autor e consumador da minha e da sua fé. E essa promessa aqui, Abraão chegou até mim, chegou até você. Nós estamos aqui contando a história desse homem. É sinal que aquilo que Deus te mostra, Ele pode fazer você conquistar nessa terra quando tem um propósito. Abraão jamais pensaria que um dia no Brasil, em Balneário Barra do Sul, alguém estaria relatando a sua conversa íntima com Deus, porque nem a Sara ouviu essa conversa, nem os seus servos ouviram essa conversa. Essa foi uma conversa íntima com Deus, que mostra que Deus deseja se tornar íntimo da minha vida e da sua vida. E essa noite Ele não vem aqui visitar a gente só por visitar, Ele vem dizer para a gente que está na hora da gente olhar, porque está chegando um tempo de muita conquista nesses últimos dias, mas você terá que tomar uma posição. Não olhe para o que os outros escolheram, mas olhe para aquilo que Deus está revelando para você nesses últimos dias. Eu posso ouvir um glória a Deus nessa noite? Mas quando a gente não entende isso, a gente se frustra. Porque a gente fica procurando resultado no mundo, as coisas passageiras. E parece bom para todo mundo, parece bom para mim. Aí Deus está dizendo: olha, deixa eu te fazer ver o fim daquilo. E aí você fica com o que eu tenho para ti, que eu separei para você. Por maior que seja a luta e a prova que você esteja vivendo, saiba de uma coisa: se você está no centro da vontade de Deus, você está no melhor lugar dessa terra. Você está no melhor momento da sua vida. Se você está servindo a Jesus e você é salvo, você está na melhor posição dessa vida. Não existe lugar melhor no mundo para se estar do que estar na presença de Deus. Aí Abraão nunca mais vai negar algumas coisas a Deus. O problema de Abraão agora é com relação à sua
sua descendência, no futuro, capítulo 17 do livro de Gênesis. Mas com relação à bênção material, jamais. Porque Deus falou que daria. E a Bíblia diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus está falando para você, calma. As bênçãos, a visão, ela tem fase. Primeiro Deus te mostra, depois Deus te dá. Não é primeiro Deus te dá, para depois te mostrar. Primeiro Deus te mostra, para aguçar a tua fé e dizer para você se vai valer a pena ou não vai valer a pena. Vai ser bênção ou não vai ser bênção? Ver seus filhos na igreja louvando a Deus, ver a sua família restaurada, ver a sua casa com saúde, ver você projetando e eu assinando e abrindo porta para abençoar você e aqueles por quem você tem orado. Vai valer a pena ou não vai? Abraão, depois que Ló escolheu aquilo, deve ter feito um culto a Deus, porque a Bíblia diz que ele foi para o altar, sacrificou um animal, adorou a Deus e diz assim: Deus, tu me deu tudo para ser abençoado. Eu fui para o Egito, fiquei sem altar, voltei para o Egito, está aqui o meu altarzinho, está aqui o meu lugar de adoração. Deus está dizendo: eu já transformei a tua visão e te mostrei que nessa casa tem um altar de adoração. Você vem para cá, entrega teu sacrifício, o céu recebe e haverá resposta de Deus para você e para tua casa nesses últimos dias. Você crê nisso e pode dar glória a Deus? Então eu quero orar por você essa noite. Eu quero orar por sua vida essa noite. Eu quero orar pelos seus projetos essa noite. Eu quero orar para que você entenda que Deus está agindo de forma extraordinária. E você não pode ficar olhando se não ser com a visão ampliada. Senão todo dia que você acordar, você vai ser que nem aquele moço que andava com o profeta Eliseu. Acorda de manhã, só vê cerco, só vê problema. Nunca consegue ver a ação de Deus à sua volta. Tem gente que de manhã não dá para você mandar uma mensagem para ele. Porque se você manda uma mensagem: a paz do Senhor, tudo bom com você? Sabe o que ele manda? Irmão, estou numa prova, estou numa luta. Não que não seja verdade. Até o a paz do Senhor ele esquece. Porque ele só olha para a tragédia e não consegue olhar para nada que está à sua volta. O jovem aqui que me antecedeu disse que Neemias, ao invés de olhar para a tragédia e lamuriar só por tragédia, viu uma possibilidade de fazer alguma coisa. Então, pessoal, a tragédia já existe. Jerusalém já foi destruída, os sepulcros dos pais já foram somados. O meu irmão já me relatou. Se eu vou sair por aí anunciando que Jerusalém está destruída, isso eu já sei. O que eu vou fazer? Vou me santificar, vou me preparar, vou me colocar à disposição de Deus, porque Deus vai ampliar a minha visão, a visão do rei, e vai me dar algum sinal para que eu possa fazer alguma coisa para mudar esse ambiente. Deus está dizendo: você já sabe que as coisas estão ruins, você já sabe que algumas coisas precisam melhorar, e Deus está dizendo: eu já sei também que estão ruins, mas eu quero abrir a tua visão para você ver que eu posso fazer algo novo no meio de todo esse caos. Mas se você não deixar eu tratar a sua visão, ampliar a sua visão, você virá e voltará e verá todo dia a mesma coisa. E Deus está